Qual é o melhor regime tributário no cenário da reforma? Existe uma resposta padrão ou isso depende da realidade de cada empresa? Nesse vídeo eu vou te explicar por que essa decisão precisa ser analisada com mais profundidade nesse momento e como o faturamento, o segmento e a estrutura da empresa impactam diretamente nessa escolha. Durante muito tempo, a escolha do regime tributário foi tratada de forma mais simplificada. Muitas empresas definiam entre lucro real ou presumido com base em praticidade ou histórico e seguiam com essa decisão por anos. O problema é que o cenário mudou. Com a reforma tributária em andamento, essa escolha deixa de ser apenas uma decisão operacional e passa a ser uma decisão estratégica. Isso acontece porque o modelo atual ainda vai conviver com um novo sistema até o final de 26. E é justamente nesse período que entender a estrutura da empresa faz diferença. Faturamento, margem, tipo de operação, setor de atuação e estrutura de custos passam a ter um peso ainda maior nesta análise. O fim das escolhas automáticas. Até 2025, muitas empresas escolhiam o lucro presumido pela simplicidade, mesmo pagando um pouco mais. Em 2026, essa comodidade pode custar a sobrevivência do negócio. A lógica do lucro real versus presumido. No presumido, o governo chuta seu lucro, geralmente 32% para serviços. No real, você paga sobre o que sobra de fato. A variável CBS, IVA federal. A reforma introduz a CBS com uma alíquota estimada em 8,8%. No lucro real, você recupera crédito sobre quase tudo que compra. No presumido, o aproveitamento de crédito é extremamente limitado ou inexistente em certas operações. O limbo de 2026. Estamos vivendo o sistema híbrido. É o ano de preparar o balanço para que, em janeiro de 2027, a empresa não sofra um choque de alíquota, sem ter a estrutura de créditos montada. A inércia tributária como risco operacional. O empresário brasileiro tem o hábito de olhar para o imposto pelo retrovisor, o que pagou no mês passado. A reforma exige olhar pelo para-brisa. Escolha baseada em histórico. Sempre fui presumido e deu certo. Esse é o pensamento que ignora que a CBS e o IBS mudaram a base de cálculo e a forma de creditamento. Falta de análise individualizada. O que é bom para o vizinho pode ser péssimo para você. Se seus fornecedores são todos do lucro real, você está jogando fora créditos ao permanecer no presumido. O imposto invisível. A não revisar o regime, o empresário paga o imposto sobre uma margem que ele nem atingiu, drenando o caixa que deveria ser usado para expansão ou reserva de emergência. O planejamento migratório 2026-2027. A estratégia não é mudar para o lucro real, mas sim simular a transição. Mapeamento de margem e operação. Se a margem real da empresa é menor que a presumida pelo governo, o lucro real é o caminho óbvio. Mas agora, somamos a isso o mapeamento de crédito da CBS. Previsão da carga real. É preciso colocar na planilha quanto eu pago hoje versus quanto eu pagarei com a CBS se eu não tiver créditos. Acompanhamento técnico. A migração de regime exige uma contabilidade muito mais refinada, contabilidade consultiva. O lucro real perdoa menos erros operacionais, mas premia a organização com uma carga tributária menor. A lógica da margem de eficiência. Importante entender que o lucro presumido é uma caixa fechada. O governo supõe que você ganha muito dinheiro e te tributa sobre isso. Se a economia desacelera e sua margem cai, no presumido você continua pagando como se estivesse lucrando o máximo. No lucro real, o imposto acompanha a sua dor. Se o lucro cai, o imposto cai proporcionalmente. O crédito como moeda de troca. Com a reforma tributária, o crédito não é mais apenas um detalhe contábil. Ele vira caixa. No presumido, você paga 9% de CBS na venda e não recupera quase nada na compra. O imposto é um custo direto. No real, você paga os mesmos 9%, mas abate tudo o que pagou nas compras. O imposto incide apenas sobre o valor que você adicionou ao produto ou serviço. O risco de transição, o custo da inércia. Muitos empresários dizem, vou esperar 2027 chegar para mudar. A verdade é que migrar para o lucro real exige uma mudança de cultura. É preciso organizar o recebimento de notas, a classificação de despesas e o fluxo de caixa. Quem deixar para a última hora
terá um apagão administrativo e perderá meses de crédito valiosos por pura desorganização. Sobre a escolha. A escolha do regime tributário para 2027 começa agora em maio de 2026. Com a chegada da CBS, a estrutura de custo de todas as empresas brasileiras estão sendo redesenhadas. Manter-se no lucro presumido apenas pela simplicidade pode significar pagar uma alíquota cheia de quase 9% de CBS sem poder abater os créditos de sua operação. Por outro lado, migrar para o lucro real exige uma governança de dados que sua empresa precisa começar a construir hoje. Não se trata apenas de pagar menos IRPJ ou CSLL, mas de entender como o novo IVA federal, CBS, vai impactar sua formação de preço e sua competitividade. O planejamento tributário deixou de ser uma tarefa anual de janeiro para se tornar uma estratégia de sobrevivência mensal durante toda a transição da reforma. O check-up tributário 2026. Não existe regime perfeito, existe o regime certo para o seu momento atual. Margem versus crédito. Se sua margem de lucro é baixa, menos de 32% para serviços, o lucro real costuma ser o vencedor, especialmente agora que a CBS permitirá crédito sobre quase tudo: aluguel, energia, serviços. Mapeamento de insumos. Avalie quem são seus fornecedores. Se eles são grandes e geram crédito, o lucro real brilha. Se você compra de muitos MEIs ou Simples Nacional, o crédito pode ser menor. Planejamento 2026-2027. Use esse resto de ano para simular. Pegue seu faturamento de 2025 e aplique as regras da Lei Complementar 214/2025. Onde você pagaria menos? Cronograma de migração estratégica, do presumido ao lucro real. Este plano é dividido em 3 fases críticas para garantir que a empresa chegue em 1º de janeiro com a nova engrenagem tributária rodando perfeitamente. Fase 1. Diagnóstico e simulação, meses 1 e 2. Nesta fase, não mudamos nada, apenas analisamos a realidade atual sobre a lente da reforma. Auditoria de margem. Levantamento do lucro real dos últimos 12 meses para comparar com a presunção do governo. Mapeamento de créditos de legado. Identificar o que a empresa já gasta hoje, aluguel, energia, insumos, que passará a gerar crédito de CBS e IBS. Simulação de cenários. Apresentação do comparativo financeiro. Quanto você pagou no presumido versus quanto pagaria no real se a CBS já estivesse em vigor. Fase 2. Saneamento e governança, meses 3 e 4. O lucro real exige disciplina de ferro. Aqui preparamos a estrutura da empresa. Revisão de cadastros. Saneamento do cadastro de produtos e fornecedores para garantir que a alíquota de entrada e saída sejam corretas. Treinamento de fluxo de notas. Implementação de um processo rígido de recebimento de notas fiscais. No lucro real, nota perdida é dinheiro jogado fora, pois sem nota não há crédito. Ajuste de software, ERP, parametrização do sistema contábil e financeiro para suportar a apuração pelo lucro real e a futura CBS. Fase 3, implementação e monitoramento, meses 5 e 6. Período de test drive antes da virada oficial do ano. Fechamento mensal paralelo. Rodamos a contabilidade no modelo antigo, presumido, e fazemos um espelho de como seria no real. Validação de créditos. Teste real da capacidade de recuperação de créditos sobre as despesas operacionais. Decisão final. Com dados reais na mesa, o empresário assina a opção pelo lucro real para o próximo exercício fiscal com 100% de segurança. A pergunta não é qual o regime mais simples, mas qual protege melhor seu caixa. Não existe um regime tributário ideal que funcione para todas as empresas, principalmente em um cenário de mudança como o que estamos vivendo. O que existe é a necessidade de analisar cada operação com profundidade, entender o momento da empresa e antecipar decisões antes que a reforma tributária avance. Toda semana tem vídeo novo aqui no canal, sempre trazendo análises práticas para ajudar você a tomar decisões mais estratégicas dentro da sua estrutura tributária. E se você quer entender qual regime faz mais sentido para a sua empresa nesse cenário e como se preparar até o final desse ano, a Trinity pode conduzir essa análise de forma técnica e personalizada.